Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem-vindo à nossa última pregação do nosso retiro, de reinício das nossas atividades, mas também da nossa experiência com o Senhor, que sempre deve ser renovada, O próprio Apocalipse, o Senhor ele diz, mas ao final do Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas. E o Senhor, aquele que tem nas mãos as chaves da morte, e morrer é estar sem Cristo, e viver é estar com Ele, inclusive morrendo ao seu lado é vida, Ele nos dá a graça de chegarmos até aqui nesse nosso retiro. E aí, como última pregação, dentro do livro do Apocalipse, eu repito, não é um curso bíblico, nós precisaríamos de ser muito mais sistemáticos, Mas eu fui pensando do Apocalipse alguns elementos de espiritualidade próprios, da teologia do livro e que podem nos ajudar neste tempo. E agora nós nos aventuramos à nossa última pregação. Então, vamos à nossa aventura. E aí eu pensei de nós meditarmos, darmos um salto e irmos para o Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Um texto maravilhoso e que pode nos dizer muito ao coração como povo de Deus que estamos no santo serviço do Senhor. Apocalipse 14, versículo 1, até o versículo 5. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião com 144.000, que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu semelhante ao fragor das águas e que ribombou o ribombar de um forte trovão. A voz que eu ouvi era um som de citaristas tocando suas cítaras. Então uma voz muito melodiosa, apesar de parecer com um trovão. Cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres vivos e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Estes seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira, são íntegros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É bonito, meus irmãos, a gente parar para pensar neste texto, justamente porque ele nos coloca diante do famoso tema, dos 144.000, às vezes tão mal interpretado, que já foi tocado num outro ponto do Apocalipse, mas que voltam aqui. E nos mostram o seguinte, de que esse Cordeiro, que é Cristo morto e ressuscitado, tem para si um povo, tem para si uma gente, tem para si estes que celebram a liturgia, tem para si a sua igreja. A igreja, ela é a comunidade dos salvos em Cristo, mas é importante que a gente pare para pensar, a partir disso que nós estamos vivendo, falamos da nossa vida espiritual a partir das 7 cartas, falamos da liturgia e de como celebrar à luz do Apocalipse, e agora vamos falar daquilo que é a marca da nossa vida, que é a evangelização. A evangelização nada mais é do que o testemunho de Cristo, o testemunho de Cristo. Vejam que interessante, o texto diz que junto com o Cordeiro ressuscitado estavam esses 144.000. Os santos no céu, a igreja triunfante que eu me referi, mas nesse número, que é um número simbólico, estaremos nós, estarei eu, estarei você, estaremos todos nós, se permanecermos íntegros, como diz o texto. Mas vamos aqui olhar, algo muito bonito. Diz que esses 144.000 se distinguiam por uma realidade. Traziam na fronte o nome dele, do Cordeiro, e o nome de seu pai.
traziam na sua fronte o nome do Cordeiro e de seu pai. E que nome é esse? Ao que o Apocalipse está se referindo? Vocês vão se lembrar, né, na profecia de Ezequiel, há uma passagem onde os homens são marcados na testa com o tal, né, com a cruz, né, ou com o tav, né, as duas letras que representam a cruz. E vocês vão se lembrar também que no Apocalipse fala-se daqueles que trazem em si a marca da besta. Esses homens não tiveram contato com a besta. Aqui está dizendo, não se encontrou mentira na boca deles, eles são íntegros. E aqui a mentira não é só o pecado da mentira, mas a mentira que se fala aqui no texto, no versículo 5, é a comunhão com o pai da mentira, que é o diabo. Portanto, aqueles que estão em Cristo não se deixam tocar pela mentira, são íntegros, são inteiros, querem comprometer toda a sua vida com o Cordeiro e querem se unir a esses 144 mil no céu. E trazem na sua fronte o sinal do Cordeiro. Eu acabei de dizer que esse sinal do Cordeiro o nome do Cordeiro é a letra T, ou Tav, né, em hebraico, que é a cruz. Agora atenção, quando foi a primeira vez que a igreja fez sobre a sua testa a cruz? A igreja já fez sobre a sua testa, meu querido irmão, a cruz. Você vai se recordar que logo depois que no sacramento do batismo se diz o nome da criança, o padre vai até a criança e marca a criança com o sinal da cruz. E a cruz de Cristo sobre a fronte da criança, a acolhe na comunidade. O padre diz, nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso acolhemos a esta criança, ou a este adulto, te acolhemos no interior da comunidade. Os cristãos são aqueles que na sua vida carregam a marca da cruz e que testemunham a força da cruz para o mundo, porque trazem na testa. A testa é onde está a nossa identidade, o nosso rosto é a nossa identidade. Nós normalmente somos reconhecidos pelo nosso rosto. Se você olha uma pessoa na rua pela silhueta do seu corpo, talvez você a confunda com outra pessoa. Parece o fulano, parece o Beltrano, mas quando eu olho o rosto da pessoa, eu vejo quem ela é, eu vejo a sua identidade. E a nossa identidade é a cruz de Cristo. O cristão não carrega a cruz, simplesmente o cristão porta dentro de si a cruz é a sua identidade. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer, nós anunciamos, nós pregamos a Cristo e pregamos a Cristo crucificado. Loucura, né, para os gregos, né, sabedoria, né, loucura para os gregos e imprudência, né, algo incauto para os judeus. Mas para nós que cremos é o poder de Deus. Por isso a nossa evangelização, meu querido, ela é marcada pela cruz de Cristo. Então nós evangelizamos porque queremos estar fiéis a Cristo, não nos entendemos sem estar unido a Ele, ao Cordeiro, queremos nos unir a todos os que anunciaram esta palavra e ao mesmo tempo queremos atrair muitos outros à mesma experiência. Por isso Paulo diz, ai de mim se não evangelizar. Evangelizar para mim é uma necessidade que se impõe. A nossa pastoral não pode ser um ajuntado de coisas que nós fazemos. A nossa pastoral não pode ser um ajuntado de tarefas, como muitas vezes é o nosso trabalho, por exemplo. Mas a nossa pastoral, a nossa evangelização precisa ser marcada por Cristo e por Cristo crucificado, que nós já trazemos em nós. Então eu não estou na evangelização, a gente não fala de alguém estranho a nós, mas de alguém que está na nossa identidade, está no nosso rosto. A cruz de Cristo foi cravada sobre o nosso rosto. E por isso, ao olhar um cristão que vive a fé,
eu já serei evangelizado. Eu dizia num desses dias que nós ouvimos que é bom estar perto de gente santa, né? Gente que ama Jesus. Muitas vezes basta a presença da pessoa e a gente já sabe, esta pessoa tem algo de diferente, esta pessoa ela carrega, ela porta algo de grandioso perto dela. E o texto diz, né? Ouvi uma voz semelhante ao fragor, né, das cascatas, então o barulho das águas, né, batendo sobre a pedra. A gente já ouviu isso, a gente sabe que é uma coisa muito impressionante, mas uma voz que vinha do céu, né, e a voz que eu ouvi era como o som de citaristas, como uma bela melodia. Cantavam eles um cântico novo, diante do trono e dos 4 seres vivos, ou seja, eles proclamavam as maravilhas do Senhor. Quando nós adoramos a Deus na igreja, o louvor e a evangelização, minha gente, eles são a mesma coisa, né? O louvor e a evangelização são a mesma coisa. O louvor é o dizer de Cristo diante de Cristo, e a evangelização é o dizer de Cristo diante dos homens. Louvor e evangelização são a mesma coisa. Quem tem na sua boca o louvor de Deus, que canta a glória de Cristo na liturgia, cantará a glória de Cristo diante dos homens. Esse é o cântico novo, o cântico daqueles que foram abraçados pelo amor de Deus e agora são gratos, manifestando a Deus o seu louvor, mas ao mesmo tempo também manifestando aos homens o louvor de Deus, para testemunhar a eles a quem nós amamos. Por isso, é muito importante que a gente repense a nossa pastoral. A minha ação pastoral, ela é isso. Diante da minha ação pastoral, as pessoas se encantam com a beleza de Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo é o mais belo de todos os homens e de todos os seres, né, deste mundo, até porque ele não é criado, ele é Deus que se fez homem para a nossa salvação. Mas os nossos olhos se enchem, né, de brilho, a nossa boca se enche de gratidão para adorá-lo na liturgia, mas para também proclamar o seu louvor pela evangelização. A nossa pastoral, concretamente, a maneira como eu proclamo a palavra de Deus, a maneira como eu levo a Sagrada Comunhão aos doentes, a maneira como eu catequizo as crianças, a maneira como eu anuncio o Evangelho aos jovens, aos adultos na catequese para os jovens e adultos, a maneira como eu canto os louvores de Deus no grupo de oração, a maneira como eu escuto a palavra e partilho com os meus irmãos no caminho, a maneira como eu honro a Nossa Senhora com o meu Santo Terço na Legião de Maria, a maneira como eu adoro o Santíssimo Sacramento no Apostolado da Oração, tudo isso se enche, né, de como um louvor, um cântico que é belo, que encanta, que chama a atenção diante de Deus e diante dos homens. Porque a evangelização, ela passa pela beleza, e a beleza passa pelo amor. Só é belo aquilo que transmite amor, né? Então, é exatamente nesse ponto que nós precisamos nos repensar. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de reconstrução muito grande, né? Nós não sabemos, esta pregação que você está vendo, talvez você já tenha vindo à missa, mas talvez esteja assistindo-a no sábado à noite ainda. Mas nós não sabemos como será este primeiro domingo de celebrações presenciais. Nós não sabemos quantos irmãos voltarão. Nós não sabemos como serão as coisas de agora para diante. Nós não sabemos desse que estão chamando de novo normal, que eu não gosto muito dessa expressão, né? Mas nós não sabemos. Mas no começo, né, da igreja, eram só 12. E olha, meu querido irmão, esses 12 fizeram a diferença. E eles da terra passaram a glória do céu. O que o mundo espera é que os filhos de Deus se manifestem, que nós honremos a cruz que está sobre as nossas frontes, que nós entoemos um cântico novo diante do Cordeiro, mas diante dos homens como um testemunho de Cristo,
que nós arregacemos as nossas mangas e mostremos a beleza de ser cristãos, de que a gente possa viver nas coisas mais simples, mas sermos alcançados. Eu não me canso de dizer que eu fui muito evangelizado, eu já citei aqui no Retiro esta pessoa, por uma mulher que tinha uma grande vida de oração, mas a primeira vez que eu vi aquela mulher, né, falando de Jesus, ela falava com tanto amor que eu dizia dentro do meu coração, com 14 anos de idade, eu quero um dia amar a Jesus como esta mulher ama. Eu quero descobrir o amor por Jesus como esta mulher ama a Jesus. E eu tenho lutado. Estou muito longe de amar Nosso Senhor como ela ama, né? Esta pessoa. Mas nós precisamos deixar na vida das pessoas a marca de Cristo. E a gente tem esta marca. Mas vejam, meus irmãos, se nós não lutamos para viver, né? Se nós não lutamos para vivermos coerentemente, se nós não recomeçamos, se nós não amamos a Deus, se nós não vamos enfrentando as nossas infidelidades, como Jesus foi contando às igrejas no Apocalipse que nós fomos vendo esses dias, se nós não entramos com o coração inteiro na liturgia, se a gente não deseja, né, não tenta assim, bater a porta de Deus pela nossa oração, até que se abra, nós não teremos nada para oferecer. Eu queria encerrar com uma história que me fala muito ao coração e que com certeza muitos de vocês conhecem, ou da minha boca, porque eu a conto muito, ou de outros lugares. Mas essa é uma experiência que eu já contei muitas vezes, mas me fala muito ao coração. Há uma senhora, penso que ela ainda esteja viva, chamada Maria de San Giovanni, uma senhora costarriquenha, que na década de 70, 80, foi responsável, dentro do movimento da renovação carismática, pelo Ministério de Intercessão. São aquelas pessoas nos grupos de oração que têm a missão de rezar pelas intenções e que levam a oração de maneira muito séria. E Maria de San Giovanni, certa vez, foi convidada a fazer uma pregação para líderes da renovação carismática do mundo inteiro no encontro internacional. E ela tinha que pregar sobre a vida de oração e sobre a amizade com Jesus. Ela foi rezar e teve uma experiência, né? Eu sempre digo, se você não quiser acreditar na experiência, não tem problema. Mas escute a história como uma parábola, né? Porque vai cumprir o mesmo efeito. E ela então, depois de ter esta experiência, compartilhou essa experiência com a assembleia que lhe ouvia. Então ela disse somente isso. Eu estava a rezar, diz Maria de San Giovanni, e eis que eu vi um caco, vários cacos, né, quebrados, e de repente estes cacos se juntaram, transformando-se num vaso muito bonito. E de repente, do interior deste vaso, começou a sair água. Um pouco de água, e o volume de água foi aumentando, a tal ponto que aquele vaso, antes quebrado, tornou-se uma fonte. Esta fonte tornou-se tão intensa que tornou-se um rio. Ao redor deste rio, com o passar do tempo, começaram a brotar árvores, as árvores começaram a dar frutos, e, de repente, os animais passaram a vir para tomar a água da fonte e para comer os frutos. E durante um tempo foi assim, dizia ela acerca da visão que ela tinha tido. Num certo ponto, a água começou a diminuir, e foi diminuindo, e foi diminuindo. As árvores começaram a secar, os frutos desapareceram, a água secou completamente, mas os animais continuaram a vir a buscar água e alimento. Como o vaso viu que não tinha mais nada para dar, porque a fonte tinha secado, ele começou a quebrar-se e se dar pedaços de si aos animais, que passaram mal e morreram porque estavam comendo cacos. E de repente, aqueles cacos se tornaram mais feios
do que no início. Ela então perguntou a Jesus: Jesus, o que significa isso? E Jesus disse a ela: Maria, essa é você. Você era um caco. Eu lhe restaurei e fiz de você um vaso. Coloquei dentro de você o meu espírito. Fiz com que você se transformasse em uma fonte que jorrava para a vida eterna, como eu prometi no Evangelho. A partir da tua vida, da tua amizade comigo, começaram a surgir as árvores e os frutos, e as pessoas começaram a se alimentar. Mas num certo ponto, você se esqueceu de mim. Você deixou de estar em comunhão comigo. E porque esta comunhão se quebrou, a água diminuiu, a fonte secou, as árvores morreram, os frutos desapareceram. Mas os homens continuaram a lhe procurar, porque procuravam a mim, Jesus, em você. Mas você já não tinha mais a mim para dar a eles. E o que você fez foi dar as partes de você aos homens. Morreram eles e morreu você. Ela fez esta pregação, e ela disse isto e sentou-se. Essa parábola talvez nos mostre, meus queridos irmãos, que muito o Senhor espera de nós, mas antes de tudo, que sejamos seus amigos, porque se formos amigos de Cristo, faremos a outros também seus amigos, porque só um amigo pode levar ao coração do amigo aqueles que ainda não conheceram a nosso Senhor Jesus Cristo. Bom recomeço a todos nós, e que neste tempo novo de graça, o Espírito Santo leve a nossa paróquia e a nossa vida, em primeiro lugar, para águas mais profundas. Deus nos abençoe, a nossa paróquia, a nossa matriz de São José, de Santa Rosa, mas também a você, meu querido amigo, de outras paróquias ou de outros lugares que nos acompanham. Deus abençoe e que o Senhor, que tem nas mãos as chaves da morte, não permita que nós nos separemos dele, porque isso para nós seria a morte, e nós nele queremos sempre viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.